Existe influência estoica no Evangelho de João, né? Mais especificamente no Evangelho, no prólogo do Evangelho, né? No famoso prólogo do Evangelho, né? Diz, tal, no princípio era o verbo, a palavra, né? E aí a similaridade, né? Pela proximidade da mesma língua, né? Do mesmo vernáculo, a palavra grega logos, né? Que aí então reforçaria a ideia de influência estoica no texto bíblico, lá no texto canônico do Evangelho de João. Ela é real, né? Ela aconteceu ali. Bom, eu vou comentar a respeito disso, né? E a minha resposta, né, é que não houve influência estoica no Evangelho de João, no prólogo de João, e de que, na verdade, isso tem como pano de fundo, né, textos da cultura judaica, mas que a ideia também de sabedoria e tudo mais, ela pode ser compreendida assim, retirada, né, dali, com base em textos judaicos, né, textos da Bíblia hebraica, da Tanakh, né, do Antigo Testamento, sem problema nenhum. Então vamos lá, né, gente? É inferido, né? É argumentado que também vai ser também afirmado pelo antigo teólogo aí, se eu não me engano, do século XIX, perdão, do século XVIII ou XVII, não tenho conhecimento, mas acredito que seja do final do século XVII, né, e começo do século XVIII, tá? Conhecido teólogo alemão, né? conhecido, conhecido por essas ideias aqui, Bruno Bauer, que foi um dos, né, que foi na verdade o primeiro, né, estudioso da Bíblia, né, e não estudioso de outra coisa, mas que foi o primeiro estudioso da Bíblia a afirmar a inexistência de Jesus, e que dentro dessa tese dele também havia a tese de que o cristianismo como um todo, os textos cristãos e etc e tal do cristianismo primitivo, né, eram oriundos de uma espécie de síntese com várias influências estoicas, né, tal. Mas enfim, por mais que talvez ele não exatamente viesse a argumentar a partir do prólogo de João, isso aí eu não tenho conhecimento exatamente, mas sobre estoicismo e cristianismo, a primeira relação que se fala de influência direta que eu conheço, né, teria vindo de Bruno Bauer. Mas enfim, independente de querer achar um ancestral histórico dessa ideia, a gente vai comentá-la aqui, utilizada, né, se ela seria sustentada ou não pelo prólogo de João. O prólogo de João, né, tá lá, né, Enarque Rologos, né, Kai Rologos, Proston, Theon, Kai, Theos, tal. E né, a problemática, então, seria o uso do termo logos, né, logos e etc e tal. Que já tinha uma tradução filosófica anterior ao estoicismo, né, aos estoicos, sim, mas que realmente não, digamos assim, não há simplesmente depois um desenvolvimento maior com os estoicos. Então você tem Heráclito, que teria usado ela, né, né, pré-socrático é Heráclito, né, cosmólogo, né, filósofo natural da natureza, que teria usado, né? E bom, basicamente com a mesma ideia que os estoicos vão manter, que é de princípio ordenador do mundo e tal, explicador do mundo, que traz ordem ao mundo e tal. E os estoicos vão, né, desenvolver mais essa ideia e tudo mais, tem a questão também da alma do mundo e etc e tal, ou seja, como o
Logos como sendo a sabedoria universal que rege o cosmos, que o cosmos, né, que resume também, né, a, a expressão de ordem, de beleza, de inteligência, de razão, né, no cosmos, no universo. Tá? Então, essa seria a ideia. Uma ideia muito semelhante a que a gente lê lá no prólogo de João, né? Prólogo de João. Que eu evitaria em ler, mas colocamos aqui só para ler, vamos dizer aqui um pedacinho, a matéria ilustrativa, né? E rapidamente, no princípio era o Logos, né? Vou substituir aqui puramente por Logos. E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Né? E aí depois aquela que a gente vai discutir as traduções de Logos no grego, né? Ele estava no princípio, mas quer dizer, verbo, palavra, discurso, né? Tem toda essa ideia da palavra, né? Né? Logos. A palavra rema também tem um significado, né? E tem gente que vai dizer que não são exatamente iguais, outras pessoas vão dizer que são sinônimos, mas enfim, aqui é logos, né? E aqui eu teria usado rema, aparentemente, se João usasse rema aqui, teria afastado vamos dizer assim, a possível afirmação de influências históricas no texto, né? Eu não sei, mas enfim, talvez sim, mas enfim, bom. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não os compreenderam. Né? Aí pulando aqui para o 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Né? E o mundo não o conheceu. Veio, né, para o que era seu, e os seus não receberam. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma citação, um trecho relevante para nosso ponto. Não, tudo bem, isso aqui, né? Mas enfim. Então essa ideia do Logos criador, ela faz parte do texto, mas enfim. Até que ponto isso corresponde a uma influência histórica necessariamente. E também aqui me baseando nos apontamentos feitos pela Bíblia de Estudo Arqueológico NVI, que aí é realmente um material fantástico, né? Uma das poucas Bíblias de estudo que eu diria que vale a pena você investir bastante, porque algumas Bíblias de estudo têm um histórico de ser bastante superficiais, mas essa traz muito material, muitos artigos, né? Enfim, muitas ilustrações, notas ainda, tem a tradução NVI, que né, tem uma fama de ser imparcial, e enfim, vai lá e translitera, coloca uma nota, e textos polêmicos, em termos polêmicos e tal, enfim. Tradução relevante para estudo, bem relevante, mas enfim, de qualquer forma, todas as traduções brasileiras são coerentes, né, interessantes. Enfim. O background, né, o fundo aqui, que deve ser tomado como pano de fundo aqui, realmente, o que é até um pouco óbvio, né, demais, mas é que o que provavelmente estava em mente, né, na mente do escritor, era uma paráfrase do início do livro do Gênesis, né? Ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está dizendo que no princípio isso nos remete ao no princípio criou Deus os céus e a terra, falando do princípio, falando da criação, e ele volta no tema da criação aqui no versículo 10, né? João 1:10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Né? E aí vai, então a visão inicial era falar da relação do Logos com a divindade criadora do universo.
né? Ou seja, é a origem da criação do universo. E aí você fala, mas isso também é estoicismo. Não, não é. É primeiramente cultura judaica. Tá na Torá, tá na Tanakh, tá na Bíblia hebraica, tá? Quero ver outra indicação disso? Bom, e claro, a própria sabedoria, a ideia de sabedoria, seja que por mais que também a ideia judaica de sabedoria expressa no livro dos Provérbios, né, por exemplo, ela tem um fundamento muito mais prático do que intelectual, né, isso é claro, né, é, ela traz essa ideia assim de escrutínio, de inteligência, de sabedoria, né, intelectual também, mas que relaciona ela com a criação. Então vou ler aqui Provérbios 3, capítulo 3, versículo 19, tá? Então olha só aqui, a partir do 19, Provérbios 3, 19. Senhor com sabedoria fundou a terra, né? O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilaram o orvalho. Então, não só aqui, mas também em outros trechos, né, do livro de Provérbios, você tem essa explicação e essa associação da sabedoria, né, como sendo associada a Deus e à criação do mundo. E aí, detalhe, né, duas partes, a gente entende logos, tanto como palavra, a palavra em si, porque fala que, né, voltando aqui para João, né, Deus fez o mundo por intermédio da palavra, né, como o texto diz, e olha como ele está em mente para Gênesis, né? Ou seja, Deus diz e as coisas se fazem. Deus diz, faça-se isso, faça-se aquilo, haja isso, haja aquilo. Deus fala. Então, a palavra, né? Então, tanto estando implícito o usar da palavra, quanto se contém no uso da palavra e se infere no uso da palavra a inteligência, a sabedoria, né? A perspicácia, né? E o poder. Nesse método, né? O método e o meio, né? Ou seja, né? O método e o fenômeno bruto, né? Estão dentro dessa ideia de logos, né? De palavra e tal, que o autor de João quer trazer, quer capturar aqui nesse prólogo, né? Então você vê como utilizar o pano de fundo certo joga luz sobre o texto, né? Joga luz sobre o texto. Né? Todas as coisas, né? O Evangelho de João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Nada do que foi feito se fez. A palavra, né? Disse Deus, haja isso, haja aquilo, faça-se isso, faça-se aquilo. Tá? Então, e aí também a Bíblia arqueológica, né, NVI, isso tudo, da editora Vida, ela pontua que isso aqui poderia também estar arraigado, ter alguma influência com a palavra Menra, né, o Menra, dos Targums, né, que são as traduções aramaicas do Antigo Testamento, porque também traz essa ideia de palavra como sendo o princípio explicador de sabedoria, inteligência e tudo mais por trás também da criação do mundo associada a Deus, né, a divindade, etc e tal. Mas, né, como muita gente também comenta, o Targum ele não é, por ele ser também muita predominantemente paráfrases e comentários, né, não necessariamente remeta-se ao texto original,
ele é fruto, ele é relevante para a gente entender que essa era uma interpretação claramente judaica, né? Que deve ter influências baseadas no Gênesis, no livro de Provérbios, outros textos e tudo mais, mas assim, não como que provavelmente o pano de fundo do escritor, né, que está escrevendo em língua grega, tem em mente exatamente essa, essa teologia expressa em aramaico, né? Mas que ele possa ter tido contato, né, com isso. Mas enfim, possivelmente, mas enfim, de qualquer forma a gente demonstrou que ela tem origem e raízes em ideias judaicas, de textos judaicos, né? Mais especificamente, no final das contas, na Bíblia hebraica, e não em estoicismo, em necessariamente cultura grega. Enfim, não há aqui um anti, né, culturalismo da minha parte de negar que tem havido influências em algum lugar nos textos bíblicos. Eu estou falando estritamente deste ponto, né, desta questão do prólogo do Evangelho de João, né. Então, este é o nosso vídeo. E só para finalizar também, tenho separado aqui uma coisa que eu observei, é que Cristo, né, já nos evangelhos, né, e aqui exatamente no evangelho de Lucas, né, no evangelho de Mateus também, que foram provavelmente escritos antes do evangelho de Marcos, né, com o que se acredita, você vê aqui Cristo citando um mandamento, né, e provavelmente tendo em mente, né, para mim, Josué 22:5. Esse aqui eu vou até abrir, tá? Livro de Josué, capítulo 22, versículo 5, que diz o seguinte: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, que vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a eles, e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, isso não há como não se lembrar de Jesus dizendo: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, de toda a tua alma, mas ele adiciona, né? Ele adiciona um terceiro elemento, que é amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, você tendo o aspecto da sabedoria, né, da compreensão, né, de Jesus trazendo sempre a ideia de solução final, de princípio resumidor, explicador da lei, do mundo, né, que veio cumprir a lei, que veio selar a lei, que veio completar o que estava incompleto, né, de trazer entendimento, né? Então, literalmente, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, e não só de todo o teu coração e de toda a tua alma, como disse Josué, mas amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e também de todo o entendimento, porque eu sou o Logos, eu sou a palavra, eu sou o conhecimento, a compreensão, a sabedoria, né? A inteligência divina. Então, esse é o vídeo, né? Deus abençoe a todos, e, enfim, contribuam aí nos comentários, comentem também contribuir para o nosso estudo. Deus abençoe vocês aí, uma boa semana para vocês, né? Fiquem em casa nesse período de quarentena, que eu estou gravando esse vídeo dia 27 de março de 2020. Enfim, né? Se proteja, que, enfim, clame pela sabedoria de Deus e desfrute da paz, né, que Ele pode dar, certo? E
Enfim, oremos, né, por todo o Brasil, principalmente pelas pessoas idosas, as pessoas doentes e as pessoas mais jovens, e temos cuidados mais fortes, especiais com elas, né? Esse período aí complicado.